Olá, pessoas, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui novamente no nosso podcast Que Troço é Esse? Eu, Leandro, a minha amiga Magali. Aqui. E hoje estamos felizes, né? Sim, hoje estamos. Estamos muito felizes aqui para esse nosso programa. Eu não sei, já é o terceiro não, o 10º? Não, acho que é o 8º episódio. 8º episódio. A gente não está contando, A gente tá? é bebê ainda. Mas a gente tá muito animado com essa conversa. Estamos aqui com a nossa convidada, Alessandra Teixeira, que ela é professora da UFABC, Universidade Federal do Grande ABC, né? Do ABC. E ela é pesquisadora do CNPq. Ela... que mais? Eu tenho uma formação, né, enfim, que ela, vamos dizer assim, é uma trajetória interdisciplinar, né, eu tenho uma formação em Direito, atuei como advogada, e depois eu fui para Sociologia, né, e aí sim eu me dediquei mais à pesquisa, e, enfim, né, trabalhei em muitas coisas diversas, inclusive também trabalhei como advogada, né, mas muito como pesquisadora. Sou ativista também, acho que isso é importante dizer, né? Eu sou uma ativista em direitos humanos, mas com uma longa aí trajetória pelo direito das pessoas privadas de liberdade e com um destaque especial para as mulheres privadas de liberdade, né? E hoje meu projeto de pesquisa no CNPq, inclusive, é sobre esse universo do encarceramento de mulheres e principalmente as relações, né, que se estabelecem e que não se estabelecem em torno dessas mulheres, das suas famílias, da maneira como elas sobrevivem ou não sobrevivem, né, ou mal sobrevivem no sistema e para além dele. Então, e antes da gente começar, porque o assunto já começou já bem, né? A gente quer, inclusive você foi falando, eu já fui tendo um monte de pergunta aqui sobre isso que você tá falando. E antes eu queria falar para vocês para ir lá na nossa rede social, ir lá no qualquer Magali no Ele nunca lembra, tá, pessoal? E eu que tenho que lembrar, mas vai aparecer aqui em algum lugar aqui, tá, do episódio, vai aparecer. Mas nós estamos no Instagram, no QTE_podcast. Nós também estamos no YouTube, @Que Troço é Esse. No YouTube também, @Cortes, Que Troço é Esse. E nós estamos também no TikTok. QTE, que são as iniciais de Que Troço é Esse, diminutivo de podcast, minúsculo, tá? Isso no TikTok. E logo, logo a gente vai estar no Spotify também, tá bom, pessoal? E antes de tudo, temos uma coisinha para você, que a gente sempre, todo início de programa, a gente dá um presente para os nossos convidados. Dessa vez você não esqueceu, né, Leandro? Dessa vez eu não esqueci. Ai, que gentis. Pode abrir? Isso que eu ia Sim, perguntar. pode abrir. Ai, que legal. Nossa, já sou convidada e ainda recebo presente. Sim. Precisa ver se gosta. Oh, que coisa linda. Sério, gente, que lindo! Por isso que nós não te demos nenhum copo aqui, porque a Magali lavou. Tá, como sempre. A Magali lavou, se quiser usar aqui agora, pode... Gente, que incrível! E bom, é legal que rejuvenesce a gente, né? No meu caso, me rejuvenesceu assim uns 10, 15 anos. Nossa, muito obrigada. Imagina, que isso. Quer colocar a caixinha aqui? Sim, que eu acho que aí melhora a visualização, né? Mas agora você foi... Fofos. Agora, o nosso assunto hoje vai ser os 50 anos do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, certo? Um livro de 1975. Sim. Né? Faz 50 anos, então. Faz 50 anos, né? E, antes de tudo, quem que é Michel Foucault? Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu quero agradecer vocês dois. Nós que agradecemos. Magali e Leandro, parabenizar pelo podcast, né, e pelo programa, enfim. Foi uma alegria, né? Bom, acho que é legal contar que eu conheci vocês num curso de extensão justamente na Universidade Federal do ABC. Muito. E um curso que foi dado, né, que eu e outros pesquisadores demos, enfim, esse ano, justamente para comemorar os 50 anos do Vigiar e Punir, né? O ano passado a gente deu um curso sobre
várias obras do Foucault, porque o ano passado fez 40 anos, né, da partida do Foucault, né, e a gente chamou de 40 a mais, né, assim, a morte não é o fim, né, um pensamento ele é mais vivo do que nunca, e é bom lembrar que o ano que vem vai ser o centenário do Foucault, então a gente também está pensando aí o que fazer para o ano que vem. Sim, então quer dizer que você vai vir aqui mais uma vez. É bom lembrar que Foucault, eu aprendi sobre ele na faculdade de psicologia, né? Sim, e ele foi psicólogo também, foi né? Psicólogo. Sociólogo também, né? Sociólogo, assim, de formação, não. A psicologia, sim, né? Então, quem foi Michel Foucault? Bom, eu entendo que foi um dos maiores filósofos do século XX. Filósofo, né? eu ia falar, desculpa. Mas a primeira formação dele é psicologia, sim, né? Mas uma psicologia bem, vamos dizer assim, bem situada nas ciências mesmo da vida e da saúde, né? A história do Foucault é que ele era filho de médicos, né? E não psiquiatras, né? Mas de médicos, e ele teve desde cedo um interesse muito grande pela medicina, mas um interesse pela investigação da medicina, né? E muito cedo também pela questão da loucura, né? Mas da loucura não como esse fenômeno que é, portanto, não problematizado e dado, né? Como uma realidade pronta, e sim como aquilo que poderia ser e deveria ser investigado, né? Então, Foucault tem uma história de internação quando jovem, né? Tentativa de suicídio, enfim. Muito a ver com a própria questão da homossexualidade dele, que imagina, né, nos anos 30, nos anos 40, numa França, isso era... bom, não só numa França, né? A Inglaterra, até os anos 60, criminalizava a homossexualidade, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, né? Enfim, e aí o Foucault tem uma formação na École Normale, que vamos dizer assim, né, era uma formação... não básica, mas uma formação tanto em humanidades como, né, em filosofia, enfim. E após essa formação, ele tem, portanto, essa formação em psicologia, né? E ele trabalha como um psicólogo, mas numa perspectiva muito investigativa, muito experimental. E naquele contexto ele vai reunindo uma série de elementos que depois vão ser profundamente utilizados por ele, principalmente na história da loucura e no nascimento da clínica. Que é o livro dele, né? História da loucura. Isso, é a tese de doutorado dele, né? Aí ele vai, portanto, fazer aí sim, a pós-graduação, o doutorado em filosofia. Ele estuda muito ali com historiadores da ciência, né? Com esse pensamento filosófico aí, né? que estava colocado nesses termos, né? Sobretudo a história da ciência. E aí a tese de doutorado dele portanto, História da Loucura, salvo engano, em 1961. E ele tem uma característica dele, quando ele investiga o assunto, ele vai na genealogia daquele assunto, né? Na verdade, o Foucault trabalha com alguns conceitos que não são muito conhecidos, né? Eles são um pouco contraintuitivos, né? Nesse primeiro momento da obra dele, ele ainda não trabalhava com essa noção de genealogia, né? Ele trabalhava com um outro conceito que é a arqueologia dos saberes, né? Embora, de algum modo, ele mesmo fala que na História da Loucura ele faz uma genealogia também, ainda que ele não entendesse que era isso que ele fazia, né? O momento genealógico do Foucault é a partir de Vigiar e Punir, é a partir dos anos 70, né? Na verdade, os dois cursos que antecedem, que dão base para o Vigiar e Punir, são a Sociedade Punitiva e... eu esqueci o nome do outro, mas enfim, são do começo dos anos 70, e aí ele tem essa virada genealógica. Agora, explicar o que é genealogia é um desafio, outro podcast, né? É um desafio. Digamos que de uma forma talvez mais simplificada, né? A ideia da genealogia, primeiro, o conceito não é dele, né? Ele está inspirado no Nietzsche, né? Que, enfim, é quem vai desenvolver a noção de genealogia, mas ele retrabalha essa noção, né? Retendo a crítica à história
que o Nietzsche realiza, né, no seu conceito. Há uma história tradicional, né, há uma história que segue um propósito, né, há uma história que parte dos universais, enfim. Ele propõe uma outra leitura, né, de uma história que é uma leitura do acaso, né, da descontinuidade, né, da ausência de uma intencionalidade, né, que conduza os acontecimentos. E ele busca também, aí entra um ponto central na obra do Foucault neste momento, que é compreender os efeitos do poder, né? Então, entender que o poder não é da ordem também de um universal, que caberia uma teoria, né? Mas ele é da ordem daquilo que deve ser observado pelos seus efeitos. Sim, e o livro em si, ele é essa relação de poder, né? É toda essa construção de como o poder ele vai influenciando no pensamento, na forma como a sociedade vê, né? Eu acho interessante que justamente, fala do poder, a gente tem uma imagem de um poder totalmente centralizado, né? A hierarquia. Ele fala da hierarquia, mas ele fala que esse controle se dá por micro-redes de poder, que Exato. leva a essa hierarquia, né? Sim, sim. Mas que é formado, então, assim, ou seja, o próprio cidadão acaba se vigiando, se punindo e criando algumas classes, algumas partes da sociedade, acaba criando essas micro-redes de poder, né? O tempo todo, né? O poder está circulando. Está circulando. E quando nós fizemos o curso com você e nós começamos a ler o livro, que, né, o livro ele já começa com uma parte muito, muito interessante, que é a parte dos suplícios. Né? Como que ali no século XVII, século XVIII, né? Não, começa 17, antes, né? No século XVII, o exemplo. Que já é o começo do fim, né? Vamos dizer assim, da decadência deste modelo que é o suplício, que né? É o suplício, como ali o poder, que é o rei, no caso, Sim, vai fazer essa punição dos crimes, né? É o espetáculo do poder, né? E aí tem até, eu não lembro, acho que é Damian, né? Eu acho que é o primeiro, ele já começa com o caso que você começa a ler, você fala, meu Deus, né? O cara, em praça pública, ele tem que pedir perdão pelo crime que ele cometeu, e aí ele é praticamente dilacerado em praça pública através de cavalos que vão... E aí ele vai... o que é muito interessante é como ele suporta essa dor, a dor do suplício, e como que ali, né, você vai vendo ou seja, aquele desejo de punição por aquele crime vai se tornando, inclusive, numa certa... uma revolta em relação ao próprio... a pessoa que está punindo. Né, porque o negócio é horrível. Pode levar, né? Eu acho que tem uma coisa... Bom, esse livro, ele é um acontecimento, né? Ele é um livro... Ele é uma obra que ela tem muitas obras dentro dela, eu costumo dizer isso, né? É como se ela tivesse muitas chaves que precisassem ser abertas para se acessar, né, aquilo que o Foucault pretende nos dizer, né? Então, veja, né, o nome do livro é Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão. Né? Ele é um livro muito lido, por exemplo, nas faculdades, não sei se nas faculdades de Direito, mas pelos profissionais de Direito. É muito curioso isso. Né? Eu sei que ele também é muito lido em psicologia, mas na psicologia ele é lido, vamos dizer assim, de uma maneira mais correta. O que eu quero dizer é que na faculdade de Direito, ou enfim, né, entre os juristas, ele é um livro que gera um interesse porque ele, inicialmente, né, a ideia é de que ele seja um livro sobre punição. Então é isso, é um livro sobre punição, diz respeito ao mundo jurídico. Né? Inclusive, foi esse primeiro contato que eu tive com o livro há mais de 30 anos atrás. Né? Eu falo que eu venho lendo Vigiar e Punir há mais de 30 anos. Só que, na verdade, esse livro não é sobre punição, e isso é muito interessante. Né? É claro que o Foucault acessa a punição para pensar o quê? Uma mudança, né? Uma mudança drástica, né, vamos dizer assim, numa forma de pensar, né, numa racionalidade
né, que é a racionalidade moderna. Então, nesse sentido, é algo que vai para muito além da punição. Né? A punição ela vai expressar de uma maneira muito importante essa mudança. Né? Que é uma mudança que acontece não só com a modernidade, na verdade ele vai dizer que ela vai acontecer no que ele vai chamar de idade clássica, né? Que é justamente ali a passagem do Renascimento para o Iluminismo, né? Que é a época clássica, é ali que começa a haver essa mudança, né? Que é uma mudança sim na punição, porque é uma mudança no que ele vai chamar de uma alma, né? O que é a alma moderna? Tanto que ele fala, este é um livro sobre a alma moderna. E o que é a alma para Foucault? Né? Não é uma realidade incorpórea, não é necessariamente da esfera do místico, né? Mas é algo que está profundamente ligado ao que talvez vocês possam chamar de subjetividade, né? De inconsciente, né? Há diversas formas, enfim, nas diversas áreas de se pensar e de se traduzir essa alma. Mas para o Foucault, o que essa alma significa, no fundo, é essa dualidade com o corpo, mas uma dualidade invertida. Ele vai dizer que a alma é a prisão do corpo, né? Porque, na verdade, o poder se incide sobre o corpo. Sim. Né? E aí, esse poder que se incide sobre o corpo, na verdade, ele é um poder da esfera, né, desta subjetividade, né? Deste assujeitamento. Né? Então, Foucault está olhando como se constitui esse sujeito moderno. E nessa perspectiva, ele vai olhar a partir dessa mudança na punição. Sim. Porque ali no suplício a gente está punindo o corpo, né? O corpo daquele que cometeu... Então, no suplício, você pune o corpo. Na prisão, não. Na prisão, você pune a alma através do corpo. Através do corpo. Né? Porque há todo um controle que vai se dirigir e uma ideia de uma transformação, né? De um assujeitamento sobre esta alma. Né? Só que você faz isso acessando o corpo. Mas é completamente diferente do suplício. Né? No suplício há um espetáculo punitivo dirigido ao corpo. Né? Ele precisa ser maculado, calculadamente marcado. Né? Isso faz parte do espetáculo porque isso restaura o poder do soberano. Né? Porque, antes de tudo, o criminoso ele atua, né, contra o soberano. Né? O soberano é esse lugar da lei. O crime é contra o Estado. Então, essa noção de Estado é uma noção moderna, né? Mas nessa perspectiva, ela é um crime contra o soberano. Né? E o soberano, né, precisa restaurar esse poder da soberania e, para restaurar, um espetáculo punitivo. E esse espetáculo ele não é algo da ordem de uma aleatoriedade da violência, né? Ele vai mostrar que tinha todo um cálculo em torno dessa violência. Era uma distribuição dessa dor. Né? Era necessário, por exemplo, produzir a confissão. Né? Ele tinha que caminhar até o local do suplício, né? Sim, neste caminhar, né, ele estava espiando, né, e antecipando essa própria punição e mostrando também para os súditos a força do soberano. Só que é o que o Leandro falou. Esse espetáculo punitivo ele trazia problemas. Né? Ele era da ordem do inesperado. Né? Por exemplo, você mesmo falou, ele traz isso. A população poderia se revoltar, né, eventualmente, e se afeiçoar, vamos dizer assim, pelo criminoso. Porque, afinal de contas, ele fazia parte, né, obviamente, da plebe. E o carrasco era quem executava, as pessoas olhavam o carrasco com um outro olhar. Né? Exatamente. Mas também podia acontecer o inverso. A população também poderia querer antecipar a punição e roubar essa punição do soberano. Os linchamentos. Exatamente, assim? Poderia acontecer. Quer dizer, dependendo do crime. Então, era da ordem, né? Por isso que ele fala, ele era um espetáculo que tinha problemas, né? Sobretudo, ele começa a ter problemas com a mudança, né? Política, social e econômica. Mas acho que para o rei não era interessante esse linchamento popular, né? Não. Porque aí o povo tomava o poder para si, né?
nenhuma coisa nem outra, né? Para o rei, as duas coisas eram problemáticas. Né? Tanto essa apropriação da punição por parte do povo, do populacho, quanto o contrário, né? Essa revolta contra a punição. Mas o que o Foucault vai mostrando é que isso se torna um problema na medida em que você tem transformações econômicas, sociais e políticas na sociedade, né? Que é justamente, é engraçado porque nesse momento o Foucault ele tem uma aproximação, né, e uma concordância com uma formulação marxista, né? Que é a seguinte, bom, né, as mudanças de fato no modo de produção levam também a mudanças nos modos de punição. Só que o que ele vai dizer é que não é tão simples assim. Né? Alguns filósofos marxistas vão dizer que é isso. Cada sociedade que engendra um modo de produção engendra um modo de punição. Foucault vai explicar, olha, não é bem assim. Até porque, e aí vem a grande sacada do livro, né? A grande proposta, né, de superação da punição, do suplício, não é a prisão. Né? Os reformadores liberais, burgueses, eles não propunham a prisão, porque a prisão também não era interessante para um capitalismo emergente naquele momento. Né? Eles propõem uma outra coisa, enfim, e aí, enfim, estou antecipando um pouco. Mas, voltando, enfim, só para fechar assim, essa questão da alma moderna. Então, o que o Foucault está dizendo para a gente é isso que vocês falaram, quer dizer, no suplício, né, você objetivava o corpo. Né? A prisão, ela também incide sobre o corpo, mas com intencionalidades, com objetivos que se dirigem, né, a isso que a gente pode chamar de subjetividade, de racionalidade ou de alma, né, como o Foucault gosta de dizer. Certo. E aí por exemplo, a burguesia vai ali, a burguesia ela é um segmento ali que articula, ela não está em paz ali no caso soberano, né? Sim. Então, porque foi no século XVIII, XIX, então já entra a era industrial, então tem toda uma transformação social que faz com que o rei, né, o soberano, não tenha mais todo esse poder. Então surge um novo poder e aí a burguesia é onde ela entra com força aí. E aí a burguesia, então, não quer essa... É um pouco mais complicado que isso, né? E é isso que é interessante que o Foucault vai mostrar para a gente. Porque, veja, o Foucault vai dizer que a primeira coisa que acontece, né, é o que ele vai chamar de uma requalificação dos ilegalismos. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, olha... o que a gente naturaliza como crime, não crime, lei e ilegal, legal e ilegal, na verdade, isso é uma construção, né? E uma construção histórica. Esse exercício Foucault vai fazer com diversas outras categorias, né? Mas com o crime, né, e com o ilegal, isso é muito interessante nessa categoria do ilegalismo, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, no contexto da soberania, né, você tinha uma determinada economia dos ilegalismos. Então, por exemplo, né, os crimes que a gente chama de crimes patrimoniais, né, eles eram crimes tolerados. Furto. Exato. Né? Os próprios... como é que chama aqueles que saqueiam e os contrabandistas, tudo isso tinha uma certa economia, né, de tolerância. Inclusive havia uma grande economia de tolerância em relação aos ilegalismos de um modo geral. Isso também o Foucault vai dizer para a gente, né? Essa ideia de que todo crime era punido, né, e punido com o suplício, com a morte, não era bem assim. Fazia parte, né, dessa forma como o poder soberano ali se organizava, né, esses perdões, né, essas negociações, enfim. O que ele diz é que quando o capitalismo emerge ali, né, e quando, portanto, a burguesia também vai ascendendo, era necessário requalificar esses ilegalismos. Era necessário uma nova economia de poder, né, para lidar com esses ilegalismos. Né? E aí, nesse momento, o que o Foucault diz para a gente? Bom, vai haver uma requalificação.
aqueles ilegalismos, que eram os ilegalismos da plebe, né, do povo, que eram esses ilegalismos patrimoniais, que ele vai chamar ilegalismos de bens, eles passam a ser rigorosamente perseguidos, né? Quer dizer, esses passam a ser, de fato, vamos dizer, criminalizáveis, né? E os ilegalismos de bens, né, de direitos, que seriam as fraudes, né, a sonegação, a forma, que é muito atual, isso é muito atual, embora isso esteja lá no século XVIII, isso é absolutamente atual, sim, sim. Né? Porque talvez isso seja uma maneira, de fato, que o capitalismo se organizou na sua relação com a lei, né? Isso é muito importante, isso é muito presente. Então, para esses crimes, aí não, aí a punição ela deveria ser atenuada. Ou seja, é para proteger os bens. É para proteger as riquezas, exatamente. Né? Que no caso estava surgindo a burguesia, exato, com seus bens enriquecendo, então a lei, na realidade, estava favorecendo a essas pessoas. Sim, mas como que esta lei vai se organizando? Na verdade, é um processo, né? É um processo que vai combinar uma série de elementos, né? E ele destaca num primeiro momento, claro, o papel da polícia vai ser central, né? Sim. Lá no final do livro ele vai falar que quando a gente está falando de prisão, na verdade a gente está falando, ele fala de um circuito, né? Que é composto pela polícia, né? E pela prisão, quer dizer, eles são um dispositivo geminado, né, que gera, portanto, a delinquência, que depois volta para a prisão, né? Então ele está sempre falando dessa ideia desse circuito e que tem na justiça ali uma esfera de caução, né, um fiador de tudo isso. Mas o que ele joga à luz no começo do livro, quando ele vai falar, bom, então o suplício, essa forma de economia da pena, né, da economia da punição, ela não funciona mais, né? Ele vai chamar a atenção de duas coisas, né? Portanto, a requalificação dos ilegalismos e o papel dos reformadores do direito, né, dos reformadores penais, que são nomes famosos no direito, né, que são nomes louvados no direito até hoje. Beccaria. Que são da burguesia. Sim, são certamente, mas até aí, veja, não é a questão da burguesia, ela tem um papel, mas ela não se explica por si só, como se a gente fosse simplificar, vamos pensar um pensamento marxista, né? Então, são classes antagônicas. O Foucault mostra pra gente que entre o que seria o econômico, essa estrutura, né? Pensando numa perspectiva marxista, talvez não marxiana, mas marxista, né? Que a economia ela é uma estrutura que prevalece, que, portanto, a superestrutura só reflete, só é consequente daquilo que é a estrutura. O Foucault vai mostrar para a gente que não é, que as coisas são um pouco mais complexas que isso, né? Que não se trata simplesmente de uma projeção, né? Então é a burguesia, então a burguesia vai simplesmente a partir daí mandar. É um pouco mais complicado. Não que não mande, né? Mas uma série de dispositivos, né, são organizados a partir daí. A gente tem até hoje dificuldade de entender como é que funciona a Inglaterra com aquela, não é? Com aquela rainha e como é que funciona todos os ministros ali, e como é que isso funciona? Pois é. Mas, enfim, eu acho que, assim, a questão dos reformadores é importante pelo seguinte, porque os reformadores, esses Beccaria, né, e outros mais, vão dizer assim, esse espetáculo da punição é horrível, esse suplício é medonho, né? Sejamos humanistas. Né? Esse é um contexto, que é o contexto do iluminismo. Né? Ele é problemático, ele é dispendioso, sejamos humanistas e façamos o quê? A prisão, a punição, não, prisão nada, a punição, ela não tem que ser um espetáculo, né? Ela não tem que ser dispendiosa, ela tem que ser eficaz. O que importa é a eficácia, a eficiência, é que haja, portanto, uma ideia de dissuasão para o povo fale, não, eu não vou mais delinquir, né? Nos termos, obviamente, dessa delinquência, que é a delinquência do povo, portanto, né, do roubo, etc. Eu não vou mais fazer isso, e para isso eu preciso ter uma punição que não seja muito, muito dispendiosa, muito severa, mas que ela seja pública.
né? Então, por exemplo, aquilo que seriam os presos com uma bola de ferro, né? Abrindo estradas, né? Obras públicas. Esse era o projeto dos reformadores penais, né? Quando a gente faz faculdade de Direito, a gente estuda o Beccaria, o Benta, né? Só que nenhum deles está falando de prisão. É aí que entra a questão. Bom, então por que a prisão vai acontecer? Porque a prisão é tudo, menos pública. Não, não tem nada a ver com... Exato. Não sabe o que acontece. O que acontece atrás daqueles muros, a gente não sabe realmente, né? Pois é. Ou seja, é um novo tipo de espetáculo, diferente daquele, só que sem aquela coisa horrorosa que é dilacerar a pessoa em praça pública. É totalmente diferente, né? Uhum. Só que o que o Foucault vai dizer assim, qual é a resposta? A resposta não está na punição. A resposta não está no direito penal. A resposta não está na economia. E aí vem, né, o que de fato o livro trata, né, que é a disciplina. E eu acho que essa é a grande questão do livro. Por isso que eu falei que o livro não é sobre a punição, né? Claro que ele, pela punição, pelo discurso principalmente, né, da suavidade dos castigos, tanto o discurso da violência, do espetáculo punitivo, do suplício, quanto esse discurso da humanização, por esses discursos ele flagra uma mudança, uma coisa muito diferente, mas que ele vai dizer o seguinte, não está no direito. A gente não vai entender isso se olhar o direito. E a disciplina não é essa disciplina que a gente pensa, né? Aquela de eu fazer... eu vou sentar e vou ler esse livro, eu vou ter disciplina para ler ele. Né? É um outro tipo de disciplina. Então, acho que sim, certamente, mas é uma palavra que acaba, né, ganhando uma conotação múltipla, né? Ela tem uma polissemia, né? Mas o Foucault está pensando claramente numa coisa que é uma novidade, né? Que é algo que não está posto nessas sociedades até esse momento. E ele vai dizer, bom, então por que, né, essa disciplina aparece, né? E por que ela vai ser um dispositivo de poder tão importante para se entender o mundo moderno, né? E até hoje, né? E aí eu acho que vem a grande questão do livro e por onde talvez vocês também estudem ele nas faculdades, né? No caso, na faculdade de psicologia, principalmente nos cursos de psicologia, né? Enfim, não sei se vocês querem perguntar. Não, vai em frente, né? Tamo não, aqui. É porque assim, os reformadores trouxeram uma visão. Mas na prática, na hora ali, não foi isso que aconteceu. Foi outra coisa, né? Então, assim, o poder se inseriu ali, né? Usando o discurso dos reformadores, mas, porém, a coisa se foi para o outro lado, que foi a criação das prisões. E, pelo que eu lembro do livro, ele fala justamente como que isso se deu, né? Como que isso foi arquitetado, vamos dizer assim. E parte também do quê? De um processo de arquitetura, né? Sim, principalmente, né? Os presídios, né? O panotismo, que foi aquela torre central no meio, que dava a sensação de vigilância o tempo inteiro, mas isso acabou sendo internalizado, que aí é onde entra a psicologia, essa sensação de que está sendo sempre vigiado e controlado. E aí nem precisava mais ter um vigilante naquela torre, né? Porque já estava tão internalizado dentro deles. E no caso dos presidiários ali, mas isso me chamou a atenção. Por que se estende até hoje? Então, Foucault vai dizer o seguinte, na verdade, a disciplina ela tem tudo a ver com o capitalismo, e eu acho que é aí que a coisa fica interessante. Ela não nasce com o capitalismo, ela é anterior, né? A disciplina. Então, o Foucault vai dar um exemplo para a gente, que é uma coisa que ajuda a entender, quando ele vai falar de duas cidades, né? Ele fala uma cidade é a cidade da lepra e a outra é a cidade da peste, né? É verdade. Isso, eu acho que é uma boa entrada para a gente entender, né? E depois ele fala também dos quartéis militares. Eu acho que são coisas interessantes. Então, mas ele vai falar o seguinte, bom, na cidade da lepra, tratava-se do quê? Né? De excluir, inocuizar, certo? Era assim que você lidava com a lepra, né?
Então, você exclui os doentes, né, entram na nau lá dos insensatos, que é para onde se mandava os loucos, enfim, você manda para longe. Bom, na peste, né, foi desenvolvida uma tecnologia diferente, né? Então, acho que esses termos são interessantes, né? Na peste é um experimento, né, de você esquadrinhar o espaço, né, dividir ali, né, estabelecer uma espécie de controle sobre os doentes, né, quanto tempo estão doentes, qual o sintoma, separa uma ala, separa outra, estabelece, né, uma espécie de controle no movimento. E ao mesmo tempo, produz um saber sobre isso também, assim como também em relação à peste, né? Então, lembrando, o Foucault está falando de poder, mas o poder ele sempre opera ao lado de um par, que é o saber, né? É sempre um dispositivo que atua junto, né? O poder e o saber. Um não funciona sem o outro, né? E um alimenta o outro, né? Bom, então, a cidade aquartelada da peste é uma primeira experiência de uma cidade disciplinar. Bom, que é a cidade isolada. Não é isolada. A cidade isolada é a cidade da lepra. Da lepra. A cidade da peste é uma cidade, na verdade, que você... Desculpa. Imagina, continua, pode falar. Não, que é a cidade onde você vai fazer esse controle. Então, e como que esse controle é feito? E aí chega na grande questão do saber disciplinar. Né? É feito a partir do exame, né? O Foucault ele vai dizer o seguinte, olha, até o modelo disciplinar, o grande modelo de produção de saber era o inquérito, né? Que era uma forma de levantamento de informação para a produção de uma verdade. Quer dizer, o inquérito ele nasce, na verdade, ali na experiência religiosa, né? Ele nasce com a Inquisição, né? Ele tem essa origem, né? Depois ele o saber jurídico também é tomado por ele, e depois ele vai para ciências experimentais, que se deslocam, né, desse tipo de saber inquisitivo da verdade, como ele era estabelecido, mas continuam, que é esse saber experimental, né? É o saber do levantamento, da catalogação, enfim, da observação. Bom, o exame é uma outra coisa que vai dar origem às ciências do homem. E as ciências do homem, o Foucault não está falando das ciências humanas, tá? Ele está falando a medicina, a psicologia, né? A criminologia, que são ciências que vão produzir saberes e verdades sobre os homens. Né? É diferente do que seriam, portanto, as ciências humanas que se desenvolvem mais para frente. Bom, ele vai dizer o seguinte, no exame... É a primeira vez que você tem uma forma de saber que é ao mesmo tempo saber realmente e poder. Por quê? Né? Porque ao mesmo tempo que extrai um saber, extrai um conhecimento, exerce um poder. E que poder é esse? Então, é a vigilância, né? E a sanção normalizadora. Ou seja, todo Vigiar mundo vai ver esse exame, no caso, né? Ele tem um poder de um lugar ali de que não, é assim, se vocês quiserem controlar isso, vai ter que ser dessa forma. Então ele dirige esse pensamento para que esse poder possa ser exercido. Ele é um poder que ele se exerce ele se exerce classificando, hierarquizando, né? Então vamos pensar no hospital. O que era o hospital na origem? Ele era um lugar, ele era um asilo, certo? Ele era um lugar para onde os doentes ficavam ali. Em algum momento, e aí é justamente a emergência deste saber, que é a medicina, ele se torna um lugar, né, de extração de conhecimento, de organização, de classificação, doente, não doente, são, não são, louco... Essa binariedade que é a norma, né? Que é o que o Foucault chama da sanção normalizadora. E a vigilância. Então, a vigilância, a gente fala em vigilância, a gente pensa no panóptico, mas toda a forma de organização do poder disciplinar é pela vigilância. A escola, né? O hospital,
Os quartéis, e aí ele vai dizer pra gente, né, no final do livro, ou em algum momento, a sociedade como um todo. Porque é isso que o panóptico é, o panoptismo é, né? Ele é uma forma de produzir esse tipo de vigilância em toda a sociedade. Como? Na internalização. É bem assim, né? Primeiro eu separo, que foi o que você citou aí do exemplo da Cidade da Peste. Eu primeiro separo quem é quem. Isso. Casa que está contaminada e não está. O que se pode fazer com esse aqui, o que não pode fazer. E isso está em tudo, realmente. Sim. Está nos hospitais, está nos quartéis, está nas escolas, nas fábricas. Né? Essa coisa de separar quem é quem e saber, esse saber que eu adquiro através de cada grupo, né? Isso. E aí eu acho interessante que essa coisa internalizada, e aí voltamos para a prisão, essa coisa de uniformizar, de ter tudo horário rígido, que também acontece nas escolas, por exemplo, que também acontece nos hospitais, você tem que dar um remédio desse horário, tudo muito controlado, né? Sim. É assim que se dá, então, e que tem o efeito até hoje, né? Exatamente. Eu estou aqui pensando na questão por exemplo, o médico, ele entra como esse saber, mas também como um poder, né? Sempre. O psicólogo também, o professor também, enfim, não é uma prerrogativa, mas talvez seja o que esteja no auge dessa. Por isso que tem aquela frase, né? O saber te dá poder. Sem dúvida, né? Nessa perspectiva. Mas a questão é sempre, veja, não é que isso acontece com a disciplina, né? Porque havia ali um saber-poder na soberania também. Né? Uhum. A questão é a mudança, né? O que muda, é isso que o Foucault tenta entender. Né? E essa noção de um poder que vigia e que pune, né? De um dispositivo que, ao mesmo tempo, que estabelece essa vigilância, né, esse controle do tempo, atrasos, né, o modos, né, de se portar, né, que são esses controles ínfimos, que ele vai dizer que se incidem numa anátomo-política, né, ou seja, no indivíduo como um corpo. Porque depois, em outras obras, o Foucault vai falar do corpo-espécie, né, dos controles que se voltam em relação às populações, aos fenômenos da vida, né, que é o biopoder, que também vocês já devem ter ouvido falar, se fala muito do biopoder, para falar um pouco da ideia de necropolítica, mas enfim. Aqui o Foucault não está falando do que ele vai chamar de um poder sobre a espécie, né? De um biopoder sobre a espécie, sim, sobre esse poder do indivíduo, sobre o indivíduo, a anátomo-política do corpo. Então, esses controles, o atraso no atraso, o atrasado no atrasado, né? O normal, o anormal, enfim. É isso que a sanção normalizadora está o tempo todo impondo a partir, né, de uma vigilância hierárquica. E por isso que o livro se chama Vigiar e Punir. Não é por causa da prisão. É claro que a prisão, por Foucault, tem um lugar muito privilegiado, porque ela vai ser essa expressão máxima, né, desta arquitetura do poder, né, e vai, obviamente, por isso que ela vai se expressar, e aquilo que eu falei desde o início, uma mudança na forma de punição vai ser expressa, mas essa mudança ela não é da punição, ela não está na esfera da punição, ela está na esfera da sociedade. Né? E a punição vai fazer o quê? Vai refletir isso, mas que é alguma coisa gestada e pensada, né, no âmbito do controle mesmo da sociedade, dos corpos. E isso tem tudo a ver com o capitalismo, por quê? Né? Porque é absolutamente necessário uma forma, né, de extrair produção, de extrair utilidade, de extrair docilidade desses corpos. Quer dizer, se o Marx enxergou, né, absolutamente a importância desse processo de acumulação, né, da acumulação primitiva e dessa expropriação das riquezas que levou, portanto, os proletários, né, a terem que vender o seu único bem, que é a sua força de trabalho, que é o seu corpo, enfim, o Foucault vai dizer, bom, beleza, mas foi necessário um processo de acumulação também de pessoas, de forças. Como você acumula essas pessoas, disciplina essas pessoas? Não é simplesmente elas estarem disponíveis ali porque elas não têm bens. Né? Ele está dizendo alguma outra coisa precisou ser necessária para que essas pessoas, de fato, pudessem ser assujeitadas nas fábricas, mas nas instituições
e de um modo geral na sociedade. Então, por isso que é a alma, né? Porque é algo que se incide, né, sobre esse sujeito, sobre essa subjetividade que se forja, que é uma subjetividade obediente. E precisa de um elemento garantidor disso, né? Que aí a gente vai entrar na polícia, né? Sim, sim. Mas veja, eu acho que a parte mais brilhante do livro, eu pelo menos acho, e aí é muito difícil falar disso sem falar da prisão, mas vou tentar antecipar um pouco, é que o Foucault vai dizer, olha, sem dúvida, a polícia ela é um ator, ela é uma parte do dispositivo, mas o que garante tudo isso, gente, sabe o que é? É a ideia de que somos todos livres e iguais. Isso não seria possível sem uma ficção do contrato social, sem uma ficção que o iluminismo traz para esse pensamento moderno. Numa sociedade feudal, numa sociedade escravizada, enfim, né, seria impossível, né, que a disciplina se realizasse. A disciplina ela só se realiza porque se acredita, né, que existe a igualdade e a liberdade. Interessante isso, né? Porque isso tá na bandeira de alguns países ali, né? Liberdade, igualdade. E então quer dizer que isso é uma ficção. Esse termo ficção eu que estou usando. O Foucault talvez não concordasse com isso. Mas o que ele quer dizer assim, que um sistema aparente, né, ele vai falar de subsolo, de superfície. Ele vai dizer assim, olha, a burguesia, e ele fala da burguesia, ela conseguiu se organizar, né? Primeiro, um sistema econômico como esse que a gente conhece, do capitalismo, etc. Um sistema político, parlamentar, representativo, né? Ela conseguiu moldar isso tudo, né, a partir do quê? Né? De uma ideia que se propaga dessas liberdades formais, né, e dessas igualdades, mas ela só garante isso porque existe um subsolo, né, que é quase que o mundo invertido do Stranger Things. Né? Vamos trazer uma referência aqui, né? Senão o Gabriel vai falar que saco, essa mulher não para de falar essas coisas difíceis. Mas é como se fosse um mundo invertido, porque no mundo invertido das disciplinas é tudo ao contrário. Olha, mas você fez eu lembrar de uma coisa que... Leandro, que me desculpe. Pode falar. Os homens, né, no geral. Nossa. O casamento, por exemplo. O casamento, Sim. se você for ver bem, ele não favorece a mulher. Não, Nos moldes dúvida. de hoje. Ele foi feito sem para dúvida. favorecer o homem. Mas o que foi vendido antes para que a mulher queira casar, queira ter filhos, foi vendido para ela que o casamento é necessário, que o casamento não vai seria ficar pra necessário. titia, Sim. que ela não pode ficar sozinha, Que é uma que ela grande depende de realização. É um enfim, amor romântico, É né? um amor romântico. Que é uma construção também moderna e burguesa, assim, no seguinte sentido. Ela está muito ligada historicamente a esse momento também. Sim, né? sim. Não por acaso. E aí vai ter. Aí não seria o Foucault. Foucault não fala disso, mas aí Não, você é que tem eu uma. só peguei o gancho Não, mas mesmo é que aí é disso. muito interessante, porque tem várias autoras, né? E uma que se tornou bem conhecida é a Silvia Federici, né? Que ela vai mostrar, na verdade, também dialogando com Marx, que foi assim: olha, se aconteceu a acumulação primitiva, que seria, portanto, né, essa expropriação da terra, aconteceu também à custa dos corpos das mulheres que pararam de receber, né, ou de que o trabalho delas fosse lido como produtivo. É isso que ela vai dizer, ela e outros. Assim, até o capitalismo, essa separação entre o que é o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo como não produtivo não estava posta. A gente acha que estava, mas não estava desse jeito. Não é que assim, a mulher ia lá, como a gente vê nos filmes, né? Porque os filmes são anacrônicos, eles mostram... Eu estou falando da Europa, né? Mas, enfim, aquele mundo em que o homem vai lá trabalhar no campo e a mulher fica cozinhando. Não, a mulher trabalhava no campo, o homem também ficava dentro de casa, quer dizer... foi preciso, em algum momento, convencer, certo, que as mulheres, né, portanto, não têm condições de trabalhar produtivamente e que o trabalho delas, que é sim produtivo dentro de casa, passasse a ser visto como improdutivo. E aí é central essa desqualificação da mulher. Num primeiro momento, claro, lá atrás é a caça às bruxas, que é o elemento central para isso, né? Para construir essa mulher como um ser irracional, como um ser perigoso, como um ser dotado de muita sexualidade e tal.
Mas, mais recentemente, ali já nesse momento do século XIX, já foi necessário construir outras discursividades. E aí, o amor romântico. Sim. E isso nós estamos falando tudo ali na Europa, né? Sim. Tudo isso que a gente está falando até agora, Sim. ali na Europa. Isso. Claro que muito às custas da exploração das colônias, né? Ou seja, a escravidão está ali inserida como até vimos, né, no curso, sem enquanto tiver capitalismo, haverá escravidão. O racismo, né? Racismo, sim, isso. Sim. Não, e a própria escravidão, ela foi a ponto necessário para a acumulação primitiva, né? O Marx não fala tanto disso, dizem que fala em outros momentos, enfim, mas no Capital ele fala pouco, mas a verdade é que a acumulação primitiva, ela não foi só expropriar terras dos camponeses, ela foi séculos de espoliação das riquezas das Américas e a custa, obviamente, do trabalho escravizado também, né? Sem escravidão não haveria capitalismo. Não haveria, certamente. E há quem diga que a escravidão ela só acabou, na verdade, porque... Aí eu estou mudando de assunto, né, gente? Mas não tem problema, né? Não tem problema. Aqui a gente vai vai viajando. E assim vai, né? Não, tem algumas leituras diversas dos historiadores, mas a que me convence mais é que, na verdade, você passa com as revoluções ali no século XIX, as revoluções políticas, né, a ter um desequilíbrio das antigas metrópoles e as colônias, ou seja, a Inglaterra perde, né, com a emancipação dos Estados Unidos, a sua principal colônia e a sua principal fonte de riqueza, né, vinda do trabalho escravizado. E quem continua com o trabalho escravizado? França, né, com o Caribe e Portugal. Então era muito importante que ela se voltasse contra a escravidão. Por isso a Inglaterra se volta violentamente contra o tráfico de escravizados naquele momento. Porque ela perdia. Sim. E os outros estavam Exatamente. Ganhando. Então havia um desequilíbrio. Ela era ainda uma potência muito forte, enfim. Então, só para pensar em termos marxianos, né, que sem dúvida é isso mesmo que você falou. Mas essa lógica ela funciona inclusive até hoje, né? Hoje, né? Ninguém vai lá e vamos reconhecer os direitos, né, das pessoas. Não, tem existe ali um interesse ali nesse reconhecimento. Mas a questão da liberdade que muda, né, um pouco a perspectiva. Então, assim, quando a gente fala em exploração de classe, né, exploração do trabalhador, nos termos marxistas, né, do proletariado, a gente está pressupondo a liberdade, né, que é isso que o Foucault está dizendo, inclusive. Olha, num sistema de liberdade, né, a disciplina ela é irmã dessa ideia da liberdade, dessa liberdade produzida pelo liberalismo, né? Que é uma liberdade assim, uma liberdade de você ser explorado, basicamente. Sim, a sua liberdade, exato. De novo na ilusão. Mas e aí eu queria dizer isso. Isso é muito diferente, né, do que você ser expropriado em termos de racialidade, né? Sim. Esse é um termo que o marxismo negro um pouco mobiliza. Uma autora que eu gosto muito, que é a Nancy Fraser, que é uma filósofa estadunidense, ela também trabalha com essa ideia, né, ela fala que tem terrenos ocultos ali onde o Marx não olhou. Então ela falou, tem a exploração porque existe uma coisa abaixo da exploração, que é a expropriação. Que é o quê? Né? Que é, na verdade, você sujeitar num nível que tem... sujeitar o outro, né, em parâmetros não humanos, vamos dizer assim, né, cuja, claro, a origem é a escravidão, né, mas hoje que a gente não vive mais a escravidão, vou colocar entre aspas, porque eu acabei de ver um livro que foi lançado sobre a escravização de mulheres como trabalhadoras domésticas no Brasil, um saldo dos últimos anos, né, que essa realidade vem finalmente à tona, mas ela existe aqui agora. Sim. Estamos aqui conversando e tem mulheres escravizadas,
né? Talvez em residências aqui, nesse bairro, mas enfim. Então, considerando, né, que não esses casos apenas, mas que trabalhadores que ganham, né, o mínimo do mínimo do mínimo, menos do que trabalhadores formais ou assalariados, e cuja questão da raça ou da racialidade é um elemento de inteligibilidade para a compreensão dessa sobreexploração ou dessa expropriação, bom, então se a gente entender dessa maneira, de fato, o fenômeno continua mais presente do que nunca. Ou seja, para que alguns possam ser explorados, alguns são expropriados. E a gente não precisa ir muito longe hoje, né? Vamos olhar o que são as pessoas, os rapazes, todos 90% racializados, andando com as suas bicicletas com os iFood nas costas. Né? Sim. Os iFoods, os 99. Então, ou seja, né? Então, que aí a gente está falando de uma outra coisa, que não é que é uma coisa, é diferente, porque o Foucault não está olhando isso, né? Mas a gente está falando de um grande fenômeno, né? Que significam, de algum modo, essas formas de assujeitamento na modernidade. E ao qual nós concordamos, né? Isso aí isso passa nas nossas vidas ali. Nós queremos a refeição na hora ali, né? Ligamos. Isso. E, nossa, deu 20 minutos, não chegou. Né? Mas isso tem um custo. Sim, isso tem um... Sim. Né? Às vezes você vê a pessoa ali subindo uma ladeira de bicicleta, com um negócio nas costas, né? E você vê que a pessoa tá no limite dela, né? E isso acaba sendo invisível para nós. Porque nós, como sociedade, nós concordamos com isso. Sim. Principalmente por causa, depois da pandemia, né? Que isso foi uma coisa que foi normalizada ali, né? Algo que foi muito... Isso, todo mundo precisava disso. Né? O precisava é sempre uma coisa, né? Na verdade, o mercado ele sempre se organiza em torno dessas ideias do que precisávamos. É claro que como sociedade poderíamos ter feito outras coisas, né? Também outras optamos, escolhas, né? Eu me lembro no começo da pandemia um vídeo que eu vi lindo, que era assim um pai contando, mas era um vídeo bonito mesmo, que era um pai contando para uma criança o que tinha acontecido em 2020. Era em inglês, né? Então, rimava. E aí ele dizia que a sociedade estava muito ruim, um caos. E aí aconteceu 2020, aconteceu a pandemia. E aí foi uma coisa que a sociedade acordou. Entende? Que foi o que precisava, porque eles estavam assim há anos, né? Sei lá, era 2060, entendeu? E depois de 2020, então, tudo mudou. Para melhor. Na história, na fábula. Que era uma aposta, né? Na verdade, no fundo, era uma utopia. Né? E aí, enfim, né? 2025, a gente vive o quê? Contra-utopia, né? Ou né, uma distopia, não sei. O Itaú acabou de fazer as suas 2.000, 3.000 demissões, né? E diz que vai vir mais. Sim. Né? E é interessante pensar até do ponto de vista da disciplina e da vigilância, porque, veja, no começo eu ouvi alguma menção sobre não serem produtivos, mas o que aparece mesmo, né, é o controle sobre o número de cliques que os trabalhadores estavam... Mas essa é a grande questão. É porque eu atendo pacientes que trabalham no Itaú e eles estavam com medo justamente dessas 1.000 demissões, né? E todos estavam apavorados, pelo menos os que eu atendi. Eu também atendo uma outra psicóloga que também atende várias pessoas do Itaú. Olha o indicativo aí, né? Atender gente que trabalha em banco, no sistema bancário, né? Então, o que foi dito para eles que foi isso. Mas, na realidade, conversando com uma outra pessoa que trabalha em tecnologia, ele falou assim, gente, a IA está substituindo um monte de gente. Por exemplo, aquele analista de fraude não precisa mais. Aquele analista financeiro não precisa mais. Então, a gente não sabe se realmente foi essas pessoas que foram mandadas embora, que faz o atendimento ao cliente. Provavelmente foram de outras áreas. E eles estão terceirizando
Tudo, todas as áreas. Então, assim, a gente sabe que isso é, de novo, incidir a culpa no sujeito. Não, claro. Né? Ficou muito claro que é para incidir a culpa no sujeito. Mas isso revelou bem, né, toda essa situação, a questão do controle, né? Sim. O quanto que o controle é uma forma utilizada Os cliques. para poder garantir, né, a questão do capitalismo, né? Sim. Eu acho que o que dialoga com Foucault, com essa obra, e até uma questão interessante, porque eu já vi... até tem um texto famoso do Deleuze, que é um scriptum ali, quase antes dele morrer, enfim, que ele fala que o Foucault não viu uma mudança na sociedade, que agora não seremos mais uma sociedade disciplinar, e sim uma sociedade do controle. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Sim. Mas, na verdade, eu acho que o que acontece é que o Deleuze talvez não tenha se dedicado tanto a talvez a essa obra, mas não aos cursos do Foucault. Porque, na verdade, o Foucault está dizendo para a gente, vamos para o panoptismo. O que ele está dizendo para a gente? Bom, ele está dizendo... Essa palavra é propanoptismo. É, né? o panoptismo. Panoptismo. Vamos lá. O que o Foucault vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, qual que é a grande sacada do Bentham? Jeremy Bentham, tá? Ele, lá no começo da vida, ele faz um projeto, né, de um presídio, certo? Que seria um presídio perfeito, né? Que é justamente o panóptico, que ele não inventa. Se vocês se lembram, ele está inspirado num projeto de um zoológico, né? Veja. Então, qual que é a grande sacada do panóptico? A grande sacada do panóptico é que você inverte a visibilidade do poder, que isso é típico do exame, tá? Ou seja, não é quem vigia que tem o ônus, né, do poder, e sim quem é vigiado. Por quê? Porque quem é vigiado não vê quem vigia, mas acredita a todo momento que é vigiado. Está vigiado. Entende por quê? Vamos voltar para a alma, né? Uhum. Por isso que é a alma, por isso que é a subjetividade, né? E era um projeto arquitetônico, então ele conseguiu fazer isso com uma torre, né? Uma torre bem posicionada, e que, em tese, ela daria ampla visão de todas as celas, certo? Mas que, na prática, poderia ou não poderia ter alguém. Porque não dava para ver. Exatamente. Né? E essa questão da inversão da economia do poder. Né? Porque, então, você acredita que é vigiado, você, portanto, obedece. Né? E, ao obedecer, você produz informação também com a sua obediência. Né? Você fornece, né, elementos para o exame do comportamento, de uma série... Aí a gente pode pensar para tudo. Inclusive para a religião. Também. Na verdade, é para tudo. Aí o que vai dizer o Foucault? Bom, o Foucault vai dizer... A grande questão é que o panóptico não era um projeto arquitetônico de uma prisão. Ele era um programa de uma sociedade inteira. Porque ele vai dizer que a grande sacada dessa sociedade... E aí não tem uma pessoa presidindo isso, né? Porque essa é a ordem do entendimento do Foucault sobre poder. Né? O poder não está localizado numa pessoa e também não está localizado numa estrutura. Ele atravessa tudo isso. Ele é composto por intencionalidades, mas também por estruturas. Então, ele vai dizer o seguinte, bom, essa sociedade, né, que é capitalista, né, que se organiza em torno de uma discursividade das liberdades, enfim, ela vai ser capaz, né, de expandir e de ramificar esses mecanismos de vigilância para a sociedade inteira. Então, é o panoptismo. O panoptismo é isso que a Magali falou. É você acreditar que está sendo vigiado, que está sendo controlado. Né? E isso faz com que a gente, por exemplo, no meio da rua, não sei se a gente coloca o dedo no nariz, pegando um exemplo bem idiota, mas entende? Né? Eu não vou sair sem blusa, mesmo que não tem ninguém aqui, mas não importa. Bom, isso, a partir, né, do boom tecnológico, dessas tecnologias, das redes, enfim, é claro que isso vai numa escala, né, absurda. Porque aí começa aquela história. Né? Bom, eu tenho um computador aqui na minha frente, né? Foi me dada a liberdade de trabalhar de casa, certo? Mas eu estou sendo vigiado? Estou, claro que estou. Sim. Mas, na verdade, eu mesma me vigio, porque eu vou no banheiro levando um celular. E o que é um celular? Né? Quer dizer, na hora que você chega esses smartphones, aí acabou.
Porque você está o tempo todo, né, portando a torre de controle. Sim, se você faz hoje o acionamento de ponto das empresas é via celular. Exato. E eles têm localizador. Então, se você fazer o ponto da empresa no caminho... Claro. Opa. E sabe o que é pior? Empresa. O que é pior é que a questão da subjetividade ela é tão forte que ela mina as possibilidades de resistência. Por quê? Porque eu quero dizer que eu estou aqui. Né? Uhum. Eu quero dizer, olha que legal esse lugar. Aí eu digo onde eu estou. Ou seja, eu mesma produzo essa informação porque eu preciso dessa projeção. Então, enfim, é uma maluquice, né? Claro que o Foucault não chegou nisso. Mas ao mostrar para a gente a importância desse dispositivo que é o panoptismo, ele, obviamente, permitiu que a gente entendesse que ele continua atuando, né? Que ele não precisa das instituições. Essa que é a questão do panoptismo. Ele prescinde das instituições. Fala, não, o que eu ia falar é que eu acho um ponto importante é do ilegalismo, né? Sim. Porque a gente já falou um pouquinho, né? Mas o ilegalismo hoje, principalmente na nossa cultura, aqui no nosso país, né? Que tem o jeitinho brasileiro. O que você acha que seria um exemplo de ilegalismo que está hoje aqui na nossa sociedade, que a gente passa pano, que a gente fecha e deixa e aceita? Então, o ilegalismo, ele não é exatamente esse tipo de... Quer dizer, ele pode ser também, né? O ilegalismo pode ser... comprar coisa no rolo, na feira do rolo, tudo isso é legalismo, Mas, e na perspectiva do Foucault, né? Um crime também, né? O legalismo, ele desloca a ideia, ele denuncia, né? Que, na verdade, a definição sobre o que é crime e não é crime é uma definição política. Ela não é da ordem da natureza, né? Que, vamos lembrar que para o liberalismo, para o naturalismo, foi muito importante para os reformadores construir a ideia de que crime, na verdade, é um fenômeno, portanto, que é natural, né? No sentido de... é da natureza, é assim. Então, não natureza no sentido de normal, mas no sentido de que, assim, é óbvio que roubar é crime, né? Porque é natural que seja crime. E o Foucault vai dizer que não é isso, ele vai mostrar que isso vai variar. Bom, agora, eu acho, Magali, que não é o Brasil, tá? Eu acho que nós temos, desde esse momento, desde essa requalificação dos ilegalismos no século XVIII, né, eu acho que a gente vive ainda sob a mesma lógica da requalificação dos ilegalismos. Isso não mudou. Porque qual foi a grande sacada da requalificação pela burguesia? Certo? O que vai ser punido e o que não vai ser punido. É disso que se trata. Né? E o que vai ser punido? Aquilo que for cometido por quem, de fato, tem menos poder econômico. E isso o próprio Foucault reconhece, né? Quando ele vai dizer os ilegalismos de bens, que é o que é o roubo, né? Enfim, são os crimes patrimoniais. A gente tem, né, um dito popular, né, na nossa sociedade, né, que é a prisão no Brasil, mas na realidade não é só no Brasil. É só no Brasil. É o preto, pobre e puta. Exato, porque aí que tá, aí de fato, o que muda não é... Pode ser que mude o ilegalismo também, na medida que você pode ter um crime fiscal e um crime de roubo, né, um crime de furto. Né, mas na prática, a questão é o sujeito. É quem comete o crime. É disso que se trata. Então, vamos pegar o exemplo que é muito presente para a gente, que é o exemplo do tráfico de drogas. Tá? Em 2006, a lei de drogas mudou no Brasil. Né? E a primeira... Hoje ela é entendida como a grande causa do aumento do encarceramento no Brasil. Sim. Ela não é a grande causa, porque o encarceramento é anterior, mas ela aumenta muito. Só que quando ela é pensada, ela não é pensada como uma medida de aumento para o encarceramento. Ela é pensada para uma forma de despenalizar o usuário. Né? Porque a lei anterior, de 76, ela tinha uma punição muito severa para o usuário. Então, o que fez? E aí, claro, entraram, né, os complementos, aquelas coisas todas no Congresso, e eles agravaram mais a pena do tráfico e despenalizaram o uso de drogas. Quer dizer, não é que ele não é crime, mas ele não é punido. E o que aconteceu na prática? Quem é traficante e quem é usuário? É o que está na lei? É quem porta menos? Não!
é quem você é. Você é branco, você é negro, você é pobre, onde você está. É isso que vai decidir. Então, eu diria para você que essa é a questão. Vamos olhar, então, para 8 de janeiro. Né? 8 de janeiro é uma atrocidade, né? Mas há todo um reclamo construído de que aquelas pessoas têm que sair, não podem ficar ali. É um absurdo elas ficarem presas. E é bem capaz que as poucas que estejam não fiquem mais. E por quê? Né? Qual é a grande... Quem são essas pessoas? Né? Elas eram e são, né, essas pessoas que vão ali apoiar o Bolsonaro e a extrema-direita, né, nas comemorações, que são pessoas de bem, não é isso? São os pais de família. Né? Mesmo que não sejam pessoas brancas, e aí provavelmente os menos brancos são os que estão punidos, né? Mas elas estão entoando, né, uma determinada perspectiva ideológica. Então, a prisão não é para elas. E aí a gente chega no final do livro, que é a prisão. Né? A prisão vai ser o resultado, portanto, né, desse grande sucesso disciplinar. Né? Ela vai estranhamente contar não com uma lógica do direito, né, porque a questão toda da prisão vai ser a transformação dos indivíduos e não a punição. É interessante isso, não a retribuição. Vai ter uma colonização. Né? E a prisão ela vai objetivar o criminoso antes do crime, o delinquente. Ou seja, a prisão ela define o que é delinquência. E ela produz a delinquência. Aí o Foucault vai dizer, a produção... Ela facilita essa coisa de classificar, de rotular, de separar pela delinquência. Dentro da prisão. Mas ela não faria isso sem o quê? Sem a polícia. Por isso que o Foucault fala, existe um dispositivo geminado, polícia e prisão. Então, a prisão não fracassa. Né? Porque desde o seu advento, o discurso de que ela fracassa, ela não consegue melhorar as pessoas, tem que reformar as prisões, ele mostra que desde a primeira prisão isso acontece. Só que ele fala, a questão, e por que ela dura até hoje? Muito bem, obrigado. Porque ela não fracassa. Ela consegue o sucesso dela, porque o sucesso dela é diferenciar, né, entre os criminosos e o delinquente. A função dela é, o 8 de janeiro não vai ficar preso, o Collor não vai ficar preso. Quem vai ficar preso, né, ou presa é aquela pessoa que furtou um shampoo, ou aquela pessoa que é atribuída como traficante, que seja, enfim, mas o traficante da baixa escala, não vai ser o grande traficante. Né? A gente vê o voto do Fux, é revoltante, porque o Fux é um cara que manda para a prisão mulheres que furtaram shampoo e que não concede habeas corpus para essas mulheres. E para homens também. Então, veja, a prisão está funcionando muito bem. E o Foucault vai dizer qual é o papel da justiça nisso. Ele vai dizer que a justiça vai ser um papel de caução legal. Os juízes são dóceis empregados desse mecanismo de construção da delinquência. Eles obedecem. Né? E por que eles obedecem? Porque o saber o qual eles estão respondendo não é o saber jurídico. Não se trata de saber se o crime foi mais grave ou menos grave. Não são esses parâmetros. O parâmetro é se ele é um perigoso ou não perigoso. É a biografia do criminoso. É isso que importa. E isso é um saber que não tem nada a ver com o direito. Então, ele fala que esse saber do exame colonizou a justiça penal vindo de baixo, né, que é o saber criminológico. Então, o momento que a prisão ela emerge e se consolida é o auge, né, do momento do saber dessa criminologia positivista, né, lombrosiana, que vai prever o crime, né, que a partir de determinadas características biotípicas, né, há uma determinação do comportamento, a época do darwinismo social. A prisão ela é filha desse tempo e desse discurso. A questão é como ela conseguiu colonizar a justiça. Ela conseguiu colonizar a justiça porque é importante, né, neste sistema capitalista e nessa forma como ele se organiza, que haja formas, né, de separar, né, de diferenciar aquelas pessoas, portanto, que precisam ser inocuizadas, né, disciplinadas todos somos, mas que precisam viver desse circuito infindável da delinquência, que é polícia, prisão, delinquência, volta. Polícia, prisão, delinquência, volta. Que é uma criminalidade que não tem força política. É isso que o Foucault vai dizer. É importante que ela seja mantida
né, dessa maneira, e que não haja por parte da sociedade, do meio popular, nenhuma solidariedade. Aí vamos lembrar, no começo da nossa conversa, que você falou assim, às vezes o povo tinha alguma solidariedade com o cara que estava sendo punido, né? Só que hoje realmente não tem. Né? Tanto que a gente vê uma coisa, gente, assim... o avanço da extrema-direita no mundo, não é só no Brasil. Não. A grande... Assim, o que sustenta esse avanço é uma coisa só. É esse desejo, essa sanha, né? Que é a sanha da punição. Que, no caso do Brasil, ela se volta muito nesse corte, que também é um corte de raça. Mas que em outros países, ele está muito ligado à questão da imigração. E é isso que une a extrema-direita. A gente vê o Tarcísio. Posso falar? Pode. O Tarcísio faz uma péssima gestão. Os trens são um lixo. O meio de transporte está horrível. A Sabesp, todo mundo sabe. Privatizou. E por que ele tem a aprovação tão alta? Porque ele está matando como nunca. Mesmo o governo bolsonarista, né? Nós Não, tivemos sem dúvida, sem né? dúvida. Só que o genocídio do Bolsonaro, ele pagou talvez um pouco por esse genocídio, porque aí foi a questão desse desprezo, né, na saúde. Agora, o que faz o Tarcísio? Ele não está nem aí, ele fala, eu vou matar mesmo, pode vir ONU. Ele pega a polícia militar, né, que já é uma polícia problemática, né, ele incentiva o extermínio, ele cria essas operações como a Operação Escudo, ele premia essas pessoas, não só ele, você tem, obviamente, um sistema de justiça que apoia, né? Ele fala barbaridades, eu não sei se vocês se lembram, ele pode ir para a ONU, ele até falou um palavrão, enfim, para pelos quintos dos infernos, eu vou continuar fazendo. E isso dá a ele uma aprovação, inclusive nos meios populares. Sim, né? Olha o que aconteceu, o que está acontecendo. Aí não tem a ver com o governo, mas tem a ver com a Prefeitura de São Paulo, mas que é do mesmo. Sim, né? sim, a mesma. Coligado, nem lembro agora qual partido, se é o mesmo, mas o que está acontecendo com. Ai, meu Deus, com os. Ai, deu branco. A Cracolândia. A Cracolândia. Não, isso. a Cracolândia. A Cracolândia, não, em São Bernardo do Campo, a gente pergunta teve... que a gente se faz, onde está? Onde está essa turma? Os moradores de ruas de São Bernardo do Campo. Onde está o pessoal da Cracolândia? Todo esse pessoal... A gente faz, mas é quase que uma pergunta retórica, porque ninguém está nem aí. Não. Eu fico pensando como, de fato, a gente piora, né? Não, que bom que eliminou essas pessoas. Em 1974, fizeram isso com os meninos da Sé. Ah, é verdade também. E levaram para Camanducaia. Enfiaram eles num frio, pelados, num ônibus, soltaram eles e mandaram eles correrem na estrada. Deram tiros, mas não mataram. Isso foi um horror. Se vocês derem aí um Google, vocês vão ver. Camanducaia e tal. Hoje ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. A gente mesmo, a gente fala, mas e aí? Enfim, e eu só queria dizer assim, que eu não acho que é só o Brasil. De fato, a gente tem um fenômeno aí que é muito de exacerbar, né? Isso. Acho que a gente, se teve algum momento, alguma utopia, né? Essa utopia foi soterrada, né? E aí eu acho que seria uma outra conversa, que é o neoliberalismo, né? Que é uma coisa que o Foucault chegou ainda, foi uma das últimas coisas que ele olhou, e foi a vez que ele mais olhou para o presente. Eu acho que a gente precisa entender, né, que o neoliberalismo ele é uma normatividade, ele não é uma espontaneidade, ele não é uma doutrina como o liberalismo. Né? É uma outra forma de controle. E é uma coisa muito violenta, né? Muito violenta porque... obviamente, né, essa subjetividade neoliberal, né, ela se vale de um panoptismo, mas ela se vale de uma coisa que não estava presente aqui, que é a ideia de que você é o empresário de você mesmo. Você é um sujeito empresa. Tudo você se comporta como uma empresa. Você viu no vídeo do Felca lá, que ele tinha um podcast com adolescentes, né, falando, não, porque se você tem um celular, você não tem desculpa.
você pode fazer fazer 6 mil dinheiro, fazer num 6 dia, mil. e não sei o quê. E- E a menina falando assim, porque isso é muito fraco. Se você Essa não pessoa é fraca. Eu falei, meu Deus. se você não faz dinheiro, você é vagabundo. Exato. Você não Sim. serve. Não é, aqui você tinha que estar empregado, né? Você tinha que se sujeitar, Uhum. né, aos piores trabalhos, mas assim, dentro de uma lógica ainda fabril, vamos dizer assim, Aham, né? Sim. Agora não. Agora é um mundo feroz do mercado, e isso é em tudo. A gente falou do trabalho, mas são as relações afetivas, né? É o mercado afetivo, é uma loucura. A gente estava falando muito disso hoje, inclusive, porque a gente se reuniu, né, para falar sobre o impacto da tecnologia na subjetividade contemporânea. E assim, o quanto que isso opera na nossa lógica, né? Hoje você é lógico para as pessoas você ter lá o seu filho com... o meu filho tem psicóloga, psicopedagoga. A babá de a dia, babá de noite. babá de noite. Tem lá os... Terapeuta ocupacional. E tem que entreter essa criança, afinal, né? E toda essa lógica de funcionamento. E a mãe, os pais, chega no final do dia e fala, nossa, eu estou exausto. Sim. Né? Então, assim, lógico, você tá operando dentro de uma Sim. lógica neoliberalista. E do capital humano, né? Porque tudo é capital. Meu filho é investimento, né? Eu estou investindo verdade. nele. Tem que fazer inglês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o que isso vai produzir, né? Como resultado mesmo, né? E essa lógica é tão forte que a gente, até no curso que a gente está fazendo, não sei quem que deu um exemplo que eu achei fantástico, né? Por exemplo, tem o jogador Adriano, né? Que ele... tá. Que ele largou, né? Que ele largou, né? O pensamento lógico das pessoas é que desperdício, né? Sim. O cara, ele foi lá, um jogador de sucesso lá, né? Poderia ter produzido muito mais, mas resolveu optar pela vida lá boêmia dele, né? E isso é tão lógico pra gente que a gente não questiona esse tipo de pensamento. Não, e o caso do Adriano é muito interessante porque não é só a vida boêmia, né? Ele não quis ficar longe dos amigos dele. Não quis ficar longe dos amigos. Né? Dos afetos, que são perdedores, né? Ele não fez, por exemplo, como o clássico Neymar, que escolheu alguns, né? Escolheu ali uma horda de puxa-sacos que vivem em torno dele, né? E ganham dinheiro para puxar o saco dele, que ele tirou da favela. O Adriano não. O Adriano falou, não, esse é o meu mundo, né? Eu não quero sair desse mundo. E como assim, né? Que perda, né? Como você não quer Onde sucesso, né? Enfim. E pra gente isso funciona. Ninguém questiona essa lógica. É porque, na verdade, vocês que são, né, psicanalistas, psicólogos, vocês sabem, a gente está falando de categorias, de conceitos, de estruturas mentais, né? Como é que você vai contra isso? Está no nosso vocabulário, não é? Sucesso. Você vai olhar um curso, não está lá mensalidade ou taxa, está investimento. Isso é verdade. Não é? É assim. É verdade. É assim. Verdade. Enfim, são pequenos detalhes. A gente, né, muda a palavra e a coisa funciona de uma beleza. E piora, né? Porque, na verdade, se você está investindo, antes assim, eu quero fazer um curso. Não, agora eu estou investindo em mim. Então, como assim? Eu vou fazer um curso, então eu vou ter que aproveitar esse curso? Você imagina? O que isso vai gerando? Quer dizer, você se torna um homem empresa, você não uma mulher empresa, ou seja, você não é mais um ser humano, né? E se aquele investimento não retorna para você, você é o fracassado. É lógico. Você não fez o que você precisava fazer. Você fez propaganda na rede social lá? Você mandou foto? Você fez você acordou às 4 da manhã, fez sua corrida matinal e depois você foi lá e tomou o seu shake e o seu detox e depois você foi e já fez tudo que você tinha que fazer na sua casa e foi trabalhar, assim, uma vida louca. E aquela história de que todo mundo tem 24 horas, o que é uma mentira, né? Porque não, na verdade não. Você que mora ali do lado, né, do centro expandido, que tem uma mulher, né, ou a sua própria, uma mulher trabalhadora, doméstica, que faz a sua comida, que limpa a sua casa, que arruma a sua cama. Não, o seu dia não é igual ao dia dela e ao dia das outras pessoas. Se perguntar para aquela faxineira lá na empresa, né? Que hora que ela acorda para chegar na empresa às 6 da manhã?
Ela acorda às 4 da manhã. Ou antes. Ou e antes. detalhe, e quando essa mulher volta para casa, o que ela vai fazer? Isso é muito legal, né? Inclusive, quando você mostra dentro da mesma classe social. Tem algumas pessoas que trabalham com mídias que faz isso, né? Chega para um cara. E aí, quando você chega em casa, o que você faz? Eu tô cansado, exausto, eu fico sentado. Eu vou deitar. Eu tomo banho. Ou eu vou jogar. Para as mulheres, eu vou lavar a louça, eu vou preparar, eu vou cuidar da criança, eu vou fazer lição com meu filho. É isso. É isso. É basicamente isso. Exatamente Esse é o mesmo dia dos 24 horas, entende? Sim. Agora, por isso que a gente fala, né, esse termo da interseccionalidade, que é esse cruzamento das opressões, né? Então, você imagina uma mulher, primeiro, é uma mulher, diferente de um homem. Aí é uma mulher racializada, pobre, né, que não pode terceirizar, né? Então, você vai somando ou interseccionando, você vai chegando em categorias, em sujeitos que são muito, né, desfavorecidos, que estão ali na base, que são a base, na verdade, da pirâmide, né? E aí esse discurso neoliberal é uma atrocidade, porque ele vai dizer para essa mulher, né, que ela pode fazer diferente, que ela pode se empoderar. É só ela querer, ela se empoderar, né? Que até é piada, né? Então, e o pior é que algumas, ou não é que algumas, mas aí você vai ter também, obviamente, pessoas que vão entrar nesse mundo e vão dizer, eu vou ensinar as mulheres negras a se empoderar, né? Então vamos comprar tais produtos, vamos investir. Que são coisas irrealizáveis, né? Que são coisas que enfim, vão produzir mais. Mas essas coisas atravessam a subjetividade, a pessoa fica Claro, achando gente. muito culpada. E aí entra, né? Toda culpa não merece punição? Como é que as pessoas se punem, já que está tão Sim. internalizado que eu sou a culpada disso tudo? Eu também internalizo a punição. Por isso que é uma coisa assim muito difícil. A gente vê muito isso na clínica, né, Leandro? Essa culpa que gera essa necessidade de punição e elas ficam se retroalimentando, porque, assim, é muita coisa que ela é atravessada o tempo inteiro. Claro, claro. Sim, a pessoa se culpa por tudo, né? Por Sim. ser uma péssima mãe, uma péssima esposa, uma péssima... profissional, Sim. porque ela... Ela não faz ginástica, não dá tempo dela fazer uma academia, não dá tempo dela se cuidar, então ela tem que estar em perfeita Sim. forma. E é tudo na ideia do indivíduo, né? Há uma exacerbação dessa esfera individual, né? Quer dizer, tudo que podia significar solidariedade social, responsabilidade compartilhada, coletivizada, né? Isso é completamente minado. E isso tem tudo a ver com o capitalismo, óbvio, né? Mas aí eu acho que, voltando para o Foucault, que eu acho que o Foucault nos ajuda a entender como é que isso foi possível, como é que as pessoas... É isso, como é que as pessoas obedecem, como é que as pessoas aceitam, como é que as pessoas não se levantam, por exemplo, e dizem, não, tá tudo errado, eu não sou igual a você. Não, eu não tenho liberdade. Por quê? Né? Quer dizer, por que isso acontece? Ele vai dizer assim, olha, a explicação de que elas são dominadas ideologicamente é uma explicação que não é suficiente, né? Porque a ideologia é algo que é simplesmente da esfera do irreal. E ele vai dizer, não, a gente precisa descobrir aquilo que produz os efeitos. E por isso ele chega nessa questão da disciplina, né? Que é esse poder disciplinar, então, que vai estar na nossa alma. E a alma do Foucault, mais uma vez, o que ele está chamando de alma. E falando de disciplina... Acabou o nosso tempo. Eu acho que a gente vai ter que ser... E eu falo, por isso que eu tô vendo nem... Não, eu acho que a gente vai ter que falar mais. Nossa, a gente vai ter que marcar um outro... eu adoraria, Você gente. viria? Claro. Nossa, no jeito que eu gosto de muito. falar e vou conversar com vocês. Então, acho que seria legal a gente, em algum momento, falar sobre neoliberalismo. Eu acho que é uma... Sim, eu acho legal. Muito bom. Vamos já deixar aqui um compromisso aqui, né? Para a gente falar sobre neoliberalismo. Né? Porque é muito importante, porque a gente é atravessado por isso. Sim, o tempo todo. O tempo todo. Isso, que nem você disse, está atravessado, você acha que como que isso não vai interferir em quem eu sou? Sim. Não tem jeito, né? Sim, mas antes de começar o podcast, tomei um energético aqui, porque eu estava morrendo de sono. Né? Cansaço? Cansaço. Neoliberalismo estava ali, ó. Atuante ali no meu cansaço. E a gente, e se a gente não repensar? Sim. Bom, gente... Queria muito agradecer
Muito mesmo, foi muito bom, Foi né? bom. Pano para manga, né? O assunto. O curso já foi ótimo. Foi sim, E foi conversar maravilhoso. com você foi Eu que agradeço, excelente. gente. Eu Foi. espero que, apesar do tema ser difícil, né? Do Sim. livro ser um pouco complexo, mas Mas a gente precisa falar de coisas difíceis. eu acho que sim. Não tem que subestimar, não, né? Sim. As pessoas, os ouvintes. Não, as eu ouvintes. acho até que assim, o livro, você lendo o livro, mas você, da forma como você colocou, eu acho que é totalmente compreensível, né? Muito didático, então. Sim. Nós recomendamos As a obras leitura- dele, né, como um a todo, leitura né? do Michel Foucault, que ele foi muito importante. A própria psicanálise Sim. foi atravessada pelos pensamentos do Foucault, né? Sim. E é importante. É difícil, sim. É difícil. São conceitos muito, muito interessantes. Mas a gente precisa falar dessas coisas. A gente precisa falar Instigar as pessoas a lerem, né, Instigar. gente? Não Sim. falar assim, não li, não gostei, que acontece muito, né? Sim, sim. Não Acho fala, que- não li, Não li, não gostei. É verdade, a pessoa fala muito. Não, a primeira pessoa fala, não gostei. Você fala, você leu, não. Ah, mas é muito grosso. Alguma coisa assim, ou abre numa Não tem um menorzinho? Mas legal, Alessandra. Legal, Muito gente. obrigado. Muito obrigada, tá? tá? Viu? A gente ficou muito contente com a sua participação. Eu que Tá? agradeço e até uma próxima. Até uma próxima. Até uma E próxima. vai ter. Legal, Vai ter, com legal. certeza. Bacana. Então lá, pessoal, siga a gente nas redes sociais, tá? No Instagram, como QTE_podcast. No YouTube, @que troço é esse. A parte de cortes, Cortes. que troço é esse. E no TikTok, QTE, maiúsculo, pode, minúsculo, tudo junto, tá ok? Sigam a gente. Vão lá, dê um like, tá? Deu problema? Não, tem um papo, né? Hã? Nossa, gente. Fantástico isso. Gente, como é que a gente ia esquecer isso? O quê? Você vai ter que nos presentear também. Opa! Né? O que é? É verdade! O quadro! Todos que vêm aqui precisam assinar, dar um presente para nós. Então, Que maravilha. você escolhe um lugar aí, nos presenteia. Fique à vontade, escreva o que você Escreva quiser. o que você quiser. Aqui. E esse. A gente sempre precisa de alguém que nos lembre alguma coisa, Nossa, porque gente. a gente se empolga, sabe? Se empolga. Você viu, né? Que a gente foi, o combinado é de. Acho que passou de 1h30? Agora é 1h31. 1h31, olha. Ah, então a gente foi até disciplinado, Foi até- Mas é uma. que a gente nunca é, tá, pessoal? A gente não é disciplinado, a gente não corta também, tá? Tudo isso que a gente. Nossos esquecimentos, tudo faz Não, parte tudo- do nosso podcast. E aí a gente não vai. A gente vai. Hoje é 13 de setembro. Eu gosto de marcar. Ah, e sim. Tá aqui, gente. Ah, muito obrigado. Mais uma vez, obrigada, tá, Mais uma vez, Alessandra? obrigado, Alessandra. E é isso aí, pessoal. Dê um like lá pra gente, tá? Vai lá nas nossas redes sociais, ativa o sininho toda vez que tiver novidade, tá? Para que a gente possa. A gente vai agora com mais frequência, nós vamos colocar vídeos toda semana, né, Margarida? Toda semana. semana vai ter um vídeo novo, né? Aguardem, porque tem muita coisa legal pela frente. Ok? Obrigada. Muito obrigado. E até a próxima.